Salve, salve, galera! Tá começando mais uma edição do Podiocast, o seu podcast que debate tudo sobre o mundo do motociclismo, da velocidade em duas rodas. Uma produção do motorsport.com em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E, como vocês estão vendo, estamos de volta aqui ao nosso estúdio, porque nesse fim de semana a MotoGP está de volta, GP da Grã-Bretanha, 10ª etapa da temporada 2024, mas antes da gente falar sobre esse GP da Grã-Bretanha, a gente vai fazer também um balanço do que foi esse começo de temporada 2024 até aqui. Como vocês estão vendo, casa cheia hoje e com um convidado mais do que especial, Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil. Eu vou cortar aqui o Felipe e o Fausto para daqui a pouco. Primeiro, dar boas-vindas ao nosso convidado, Hamilton. Faça o seu bom dia, boa tarde, boa noite, no melhor estilo MotoGP pra gente. No melhor estilo é mandando um forte abraço para todo mundo, né, que tá aqui ligado com a gente. Agradeço muito o convite, agradeço a ESPN pela liberação também para eu poder estar aqui no nosso Podiocast. Um abraço pro Felipe, pro Fausto, meu parceiro de transmissão, meu amigo, meu camarada há mais de 20 anos. E realmente é muito legal estar aqui, aproveitar esse espaço para falar do esporte que a gente ama, que a gente gosta, que é a MotoGP. Obrigadão pelo convite, vamos lá, tem muita coisa legal pra gente falar. Chegou notícia agora, hein? Chegou notícia aqui agora, hein? Enquanto vocês estão debatendo, eu vou informar então aqui. Chegou notícia, Jack Miller na World Superbike. A Ducati ofereceu uma vaga pra ele, né? Então, chegou notícia aqui, notícia fresquinha, vamos ver. Né? Muda bastante o negócio aí. E também aqui vocês estão vendo, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Obrigado, é sempre um prazer. E, claro, nosso membro fixo aqui do Podiocast, mestre Fausto Macieira. Vamos lá, dê seu brap inicial aí pra galera. É isso, Guilherme. Brap, salve, rapaziada, ligada no Podiocast, oferecimento Yamaha Racing Brasil, Motorsport Brasil. Feliz da vida de estar aqui com meu parceiro de transmissões, Hamilton Rodrigues, também com Felipe Mota, Guilherme Longo, para falar de moto, esse assunto que é sempre uma boa pauta, é interminável e é cheio de encanto. Vamos lá, pau na máquina! É isso aí, ó. E vamos começar então fazendo esse balanço do que foi a primeira metade da temporada 2024 da MotoGP e explicando pra galera que tá em casa como é que funciona um pouco a dinâmica. Cada um aqui separou tópicos, destaques positivos e negativos da temporada pra gente debater um pouquinho. E eu vou dar as honras da casa para o nosso convidado, Hamilton Rodrigues. Faça o seu primeiro destaque da temporada 2024 até aqui. Olha, eu acho que o grande destaque da temporada, eu vou falar do fora da off-pista, off-road. Vamos dizer assim. Eu acho que o grande destaque da temporada foi negociação, foi bastidores. Eu acho que os bastidores cercaram essa temporada de uma forma como a gente nunca viu. Porque você negociar um extra-série como o Marc Marques para colocá-lo numa equipe satélite já foi algo assim impensável. A temporada passada inteira, ficava na matemática, na lógica. Para onde vai o Marc Marques? Marc Marques não vai sentar numa moto satélite. Marc Marques não vai para uma equipe satélite. E a Nadia Padovani levou o Marc Marques para a equipe satélite com a aval da Ducati, é claro. E assim, esporte tem suas regras, esporte tem seu encanto, mas esporte é negócio. Esporte é business. E eu acho que o grande pulo do business foi o que foi feito agora. Tirar o Marc Marques. Tirar não, aproveitar que o Marc Marques está dentro de casa e levá-lo para a Ducati. Sim. Banhaia, tu é bom pra caramba, mas Agora, se vira aí. Infelizmente não dá para abrir mão desse momento. Eu acho que, como eu falei, deixando a pista de lado, eu acho que isso foi muito importante. Sim. Muito importante. Felipe, o Hamilton comentou nessa questão toda da negociação e eu queria que você destacasse, inclusive, um ponto particular, né? Que foi essa reviravolta da ida do Marques para a Ducati já para 2025. A gente tem toda aquela história da coletiva de imprensa, ele fala não para a Pramac. E a Ducati, a gente não pode perder o Marques. Então, Martin, se vira que a gente quer ele na nossa equipe. Eu concordo com o Hamilton. Eu acho que esse é o grande lance do ano e eu acho que são várias camadas, né, pra gente falar desse tópico específico. Eu lembro que na primeira edição do podcast você sinalizou isso, falando... Esse é um ano que o mercado de pilotos, tem muito piloto grande com contrato em aberto. Então, você já cantava essa bola. Então, eu acho que pegando o destaque do Hamilton, desde o movimento do Marques aceitar uma moto usada, antiga, para ir para esse guarda-chuva Ducati, esse é o primeiro movimento. E aí o que isso gerou, né? Que depois da excelente performance dele de forma regular, a ascensão dele para a Ducati e o que isso gerou no tabuleiro inteiro. Então, eu acho muito difícil você ter em qualquer esporte, pode ser na Fórmula 1, pode ser
NBA, pode ser no Campeonato Brasileiro, um mercado de jogadores, de atletas tão gigante, assim, de tantas peças importantes dançando ali em função do movimento que começou lá atrás, que é esse movimento do Mark Marques. Então, para mim, esse eu concordo. Eu não traria esse, eu ia trazer o Mark Marques numa outra perspectiva, até porque eu imagino, sempre que vocês fazem essa proposta, 2 tópicos, eu tento pensar qual é aquele tópico que quando chegar no segundo round alguém ainda não falou, gastou ainda. Ele não gastou, né? Porque o Marques e o Banhaia, ok. Cara, é meio que colocar Xavi, Romário, Edmundo, Messi, Mbappé e Neymar. Meio que fazer isso. Pode dar tudo errado, como deu lá no Xavi, Romário e Edmundo, e pode dar tudo certo. Como também não deu no PSG, né? Que acabaram não ganhando a Champions League, mas enfim. Sim. É a tentativa. Mas Messi, Soares e Neymar, o MSN que deu certo. Sim, então, exatamente, é isso aí. Esse deu certo. Então eu acho que esse é um ótimo tópico do Hamilton, porque ele é um looping de coisas diferentes. Looping não, na verdade. Porque o looping dá a ideia de repetição sem coisas diferentes, né? Mas ele é um círculo que vai trazendo como que é? É um 180, basicamente. Mas é que ele não é um carrossel. Agora espiral. me fugiu um caramujo, né? Um caramujo, porque daí é uma espiral que vai trazendo elementos, vai afundando, e você fala, caramba, vem cada hora uma coisa nova. E o que parece ser não é. Eu acho que isso realmente foi algo muito marcante, que vai dar uma segunda metade de 24 muito legal, e ao mesmo tempo deixa um ar de 25 já apoteótico, sem nem começar. Ô Fausto, e a gente tá falando muito focado em Mark Marques, Ducati, mas toda a movimentação do mercado tem sido interessante, né? Mesmo as renovações. Quartararo renova com a Yamaha por 2 anos, Romir renova com a Honda por 2 anos. Tá um mercado muito interessante para além da Ducati, né? Pois é isso. Eu concordo com o Hamilton, esse foi o ponto alto da temporada. A gente já está falando de 2025, nem chegou na metade da temporada 24, a gente está falando por causa desse movimento que começou no ano passado, do Mark Marques deixar a equipe Honda ir para uma equipe secundária, é uma coisa inimaginável até então, mas aconteceu e isso acabou desestabilizando geral, né? Porque já havia todo um ambiente do Marques ser o piloto da Honda eternamente, como o Durham foi e outros passaram a vida inteira pilotando pela mesma marca. E foi um plano dele, né, para se valorizar e negociar melhor para 2025 e trocar o melhor salário pela melhor moto. Não é a melhor moto, porque a moto do ano passado é uma moto que tem uma defasagem técnica, mas ainda assim abriu o samba do piloto doido, né? Porque aí quando ele foi para Ducati, aí o Jorge Martin ficou chateado porque estava esperando aquela vaga desde 2021, foi para a Aprilia e já deu um rolo danado. Aí o Vinhales foi para a KTM, quer dizer, foi um turbilhão de emoções causado pelo Mark Marques. E, aliás, roubou a cena mais uma vez. Teve a corrida comemorativa da Ducati nesse sábado, lá em Misano, local da mais recente vitória do Mark Marques, Misano 2021. E era uma corrida promocional na semana da Ducati e tal. E o que aconteceu? Foi o lançamento da V4S, então todo mundo de moto igual, os pilotos da Superbike que tem mais entrosamento com esse tipo de moto e o Mark Marques com uma moto igual a do Banhaia, e era a disputa entre eles com motos tecnicamente equiparadas. O Marques não foi bem e ainda arrumou uma confusão na última curva da última volta. E ele fez uma manobra de última curva, de última volta, mas numa corrida que era uma festa, era uma celebração, valia nada. E acabou derrubando o vice-líder numa manobra que, a meu ver, foi um lance de corrida, a última curva da última volta. Você tem que defender, tem que frear antes, tem que ficar dentro da zebra, na linha de dentro, deixa o cara se bater lá por fora para tentar passar. Eu acho que ele tirou 1,5 segundos numa volta só. Foi lá, chegou junto. E quando o Bulligan colocou por dentro, ele já estava lá, bateu. Ele disse que não bateu. Até aí, lance de corrida. E depois ele deu umas declarações um pouco tumultuadas, né? Porque ele falou, não, ele vai subir no pódio comigo. Não tem isso. O pódio também não tinha significado nenhum. Eu vou dar meu capacete para ele. Achei umas desculpas meio malucas. Acho que esse mês de férias a cabeça do Marques deve estar fervilhando. Mas, de toda forma,
Para mim, o ponto alto, fora essa situação que o Hamilton falou e o Felipe também, é a supremacia da Ducati. Né? A supremacia das motos italianas, mas especialmente da Ducati, que em 9 etapas venceu 8. Venceu 8. Venceu 6 com o Bagnaia, 2 com o Martin. O único que furou esse bloqueio foi o Viñales nos Estados Unidos. Então, de 9 corridas, 9 grandes prêmios, a tua marca venceu 8, pô, é um negócio assim muito extraordinário. Tão extraordinário quanto esse reboliço que está na temporada, para a temporada 2025, onde a gente tem aquele negócio da dança das cadeiras. Né? A música está acabando e tem gente a pé, tem gente sem cadeira. Né? Entre eles o Miller, né? Que tem essa possibilidade de ir para a Superbike, ser o sucessor do Álvaro Bautista, que vai fazer 40 anos em novembro. Então, pô, assim, Bautista se pensa que vai se retirar, deve se retirar, e aí entraria o Miller no lugar dele, que para mim talvez nem fosse a melhor opção, e não vai ganhar o que ganha na MotoGP, nem próximo, porque o principal piloto, e que chegou para tomar conta, é o Bulega, que o Marques derrubou anteontem. É isso aí. O Fausto já trouxe aí, né, o primeiro destaque dele da temporada. E Hamilton, 9 corridas, 8 vitórias da Ducati. Cansa narrar tanta vitória da Ducati? Não cansa, porque cada corrida é uma história diferente, né? O bom da MotoGP é esse, né? É isso, você tem muitas ultrapassagens, você tem situações diferentes e você tem situações de bastidores que são diferentes. A gente faz o treino até sábado, os qualificatórios, acorda domingo de manhã, já mudou tudo, tem punição, a madrugada é quente na MotoGP, porque a gente tem a defasagem de horário, principalmente nessa perna europeia, né? Então eles estão 5 horas à frente lá. Então, quando a gente entra no ar aqui 6 horas da manhã para fazer as corridas no domingo, os caras já estão há muito tempo lá em atividade. Já estão almoçando, basicamente. Já estão quase na hora do almoço. E tem punição pra caramba. Então, apesar de ter essa supremacia, não é chato. Não fica chato. Porque você tem situações... Todas as corridas são diferentes. Você não pode falar assim, poxa, essa corrida aqui foi igual a outra porque aconteceu isso, o cara abriu e foi embora. Na temporada passada, isso acontecia muito na Moto 2. O vencedor da prova abria 6 segundos... 5, 6 segundos, ninguém mais pegava, a corrida ficava ali e você tinha que se virar para trazer uma emoção diferente. Então a briga era pelo segundo, terceiro, enfim. Agora não, essa temporada até as outras categorias se equipararam. Então você tem muita corrida que está chegando junto, você tem muita briga Martin com o Bagnaia nessas vitórias da Ducati. Então você tem muita disputa ali, tem muito tombo, tem muita queda, principalmente do Jorge Martin. Enfim, foram 8 vitórias, mas nenhuma delas a corrida foi chata. Uma corrida chata, complicada de levar para o cara que está em casa uma emoção, porque a Ducati tem a supremacia. De forma alguma. De forma alguma. Felipe, você que inclusive tem um histórico muito grande de acompanhar a Fórmula 1. A gente tem um domínio da Ducati hoje na MotoGP, mas está longe daqueles domínios que a gente vê na Fórmula 1, que é uma equipe, 2 carros ou talvez um piloto só, né? Aqui a gente tem Bagnaia, a gente tem o Martin, a gente tem o Marques que tá ali na briga. Tem essa pluralidade, apesar de serem todos pilotos Ducati. Não, mas essa é a questão. Se você tem McLaren, Senna e Prost, alguém vai falar que era chato? Ganhava o mesmo carro, mas tinham 2 caras se matando. O problema é ter uma monotonia de um piloto. Se o Bagnaia ganhasse todas... Cara, no sábado ele já apanha. O sábado já é legal, a gente sabe... Eu detesto sprint race, diz o Bagnaia. É isso, exato. E aí no domingo ele ganha, e o Martin ganha, e o Marques não venceu, mas tá lá sempre. O que vai rolar com a Costa? Não. Roteiro, esquece. Roteiro da MotoGP, esquece. Completamente imprevisível. E é isso, não tem um domínio... Eu acho que as pessoas se importam um pouco... Se o domínio é de moto, se é de carro, ela se incomoda se é do mesmo cara. Você sabe, aquele cara veio a Fórmula 1. A Fórmula 1 começou muito mal esse ano, de novo Verstappen abrindo. Não me parece ter a menor chance de mudar o roteiro do campeão, ele vai ser campeão, mas faz 6, 7, 8 corridas, você não sabe quem vai ganhar. Só isso, mesmo você já admitindo que o cara vai ser campeão, já trouxe todo mundo de volta. Opa, vamos ver a corrida que tá imprevisível. O cara que pode ser 5º, pode ser 3º, pode ser 7º. Então, eu acho que é essa a grande questão da velocidade. Na MotoGP, o domínio da Ducati não interfere em nada no domínio do piloto, embora
o Bagnaia seja favorito, ele vai ter que suar todas as corridas até o fim do ano. E a Ducati bota no pódio, o Fausto me ajuda aí na conta, porque eu perdi a conta, são mais de 50 corridas, isso eu tenho certeza, pelo menos um piloto no pódio a mais de 50 corridas. Isso aí a gente tá falando de 2 temporadas para mais já. Exato, poderia ser mais chato ainda do que a gente podia imaginar, né? Porque você colocando o piloto no pódio toda a corrida, mais de 50 corridas, e não é. Exato. Felipe, seu primeiro destaque pra gente encerrar a primeira rodada. Eu não achei que ia chegar para mim esse destaque. Mas assim, como a gente falou do Marques no contexto de mercado de pilotos, eu queria falar do Marques como performance. Porque para mim, assim, o primeiro movimento foi ele assinar se movimentar, né? Sair, ir para Gresini, moto antiga, o que vai acontecer. Mas se ele tivesse sido ok, se ele tivesse sido bonzinho, legal, eu não sei se teriam feito todo esse movimento. Ele foi espetacular. Então, ele foi Mark Marques. E eu acho que tinha uma grande interrogação nesse movimento dele. Vai dar certo, não vai? Qual que é o Marques que a gente vai ver? E eu concordo com o Hamilton que eu acho que a grande questão é esse jogo, o tabuleiro. Porque isso foi muito pouco comum em qualquer esporte. Mas isso posto, o segundo passo, que é esse agito em 2024, se deve a uma coisa que eu acho que eles ficavam empurrando com a barriga a decisão, que vamos ver se ele faz 2 corridas ruinzinhas, pra gente não precisa... E não vinha a corrida ruinzinha. Até uma hora que ficou insustentável. Ficou assim, não dá. Não dá pra você agora justificar esse cara não ter um movimento importante. E parabenizo a Ducati, porque talvez em outros esportes, a Fórmula 1, por exemplo, a gente sabe como é, talvez eles não juntassem esses 2 tubarões no mesmo aquário pela dor de cabeça que isso pode ser, né? Tem a tendência a ser. Então, para mim, o meu destaque é o Marques na pista. Foi até aqui espetacular o que ele está fazendo. Hamilton, o Fausto gosta de falar muito aqui no podcast, né, que a Ducati trazer o Marques é, além de tudo, uma jogada de marketing muito interessante. Você ter o piloto de maior reconhecimento do grid atual na melhor moto. Mas o que o Felipe falou é real, né? A performance do Marques tornou difícil, impossível para a Ducati ignorar o que estava acontecendo ali, né? Por várias situações, né? O desempenho é o principal, mas tem também o outro lado, que é o lado do personagem, né? O Mark Marques é um personagem, né? E, assim, a gente aqui no Brasil, a gente gosta do esporte porque a gente tem um cara que é vencedor naquele esporte. Tá? O brasileiro acompanha. Agora está época de Olimpíada. Tá todo mundo vendo lá, querendo que o personagem apareça. Querendo que a menina lá do skate, a fadinha, vença. Querendo que no judô a gente traga mais medalhas. Porque a gente foi criado assim. A gente foi criado com base no personagem, no Pelé, no Ayrton Senna, enfim. Né, a gente tem que ter a figura do vencedor. E em determinados outros países também, na Itália, na Espanha, isso é normal. Não sei se na Alemanha, acredito que não seja assim, é mais conjunto. Nos Estados Unidos, primordialmente, eu acho que o Hamilton eu chamo o Hamilton de um cara... O Hamilton, para mim, é NBA. Saca? É o cara que chega com a roupa diferente no autódromo, é o cara que agita. Então, o Mark Marques tem esse lado. É o cara que faz a dança, é o cara que tira todo mundo do sério. E é o cara que tem uma história fora da pista, o cara que girou o osso do braço 30 graus para poder voltar a correr. Então tem toda essa importância, não é só a pista. Cara, sem falar em termos de negócio, né? Acho que o maior fomentador de negócio na MotoGP, na moto velocidade, é o Valentino Rossi. Você olha todas as pistas, a gente tem a transmissão, tem a tomada de cima do helicóptero, você vê lá, a tenda do Valentino Rossi é maior do que qualquer uma das outras. E o Valentino Rossi, fabrica para os outros pilotos, enfim. Então você tem que ter aquele cara que fora da pista vai gerar negócio. Sim. Eu acho que tem essa importância dele também. Botando o lado da pista de lado, ele é o cara que vai levar. O cara vai lá para ver o Mark Marques, vai lá para ver o Bagnaia. Entendeu? O cara vai lá para ver esses caras. É isso. Ô Fausto, e você que acompanha aí MotoGP há tantos anos, o Marques que a gente tá vendo nessa primeira metade de 2024 lembra mais o Marques do auge da Honda, por mais que ainda não tenha vencido, mas em termos de performance, de agressividade, já tá lembrando o Marques dos anos áureos de Honda?
Cara, eu acho que não, né? Porque assim, o Marques teve essa sequência que o Hamilton se referiu, o acidente lá em Jerez, a sequência toda de cirurgias e idas e voltas, e vai, não vai, e a própria moto, que dependia muito dele, também ficou sem horizonte, né? Eles estão falando que vão levar uma moto completamente nova para o teste de Misano, então eles estavam muito centrados em cima do desempenho dele, né? O Marques em 2014 ganhou 10 corridas seguidas, aliás, o Quartararo falou isso na semana passada, dizendo que adora o Valentino Rossi, mas que para ele o Mark Marques é um piloto que dentro da era que ele viveu, que está vivendo, é um piloto melhor do que o Valentino Rossi, o que já criou uma porção de polêmicas. Eu acho que o Marques não é o mesmo de antes do acidente, não será mais o mesmo, mas ainda não sendo 100% o que era antes, continua sendo bastante ameaçador e quer vencer a qualquer custo. Eu acho que ficou muito decepcionado de não ter dado um couro no Banhai agora no sábado e tomar a pole do Iannone, né? 35 anos fazendo a pole. Então, o Marques é daqui, acho que na Inglaterra, que não é uma das pistas, e nas outras pistas, não é uma das pistas favoráveis a ele, nas outras 11 etapas que faltam, vai fazer de tudo para vencer com essa moto, para calar os críticos. Mas eu não acho que ele seria ou será o mesmo da Honda, o mesmo Marques até 2019. É um outro momento, mas eu acho que ainda não estando 100%, como o próprio Durham, quase perdeu a perna e depois desse acidente gravíssimo, conseguiu 5 títulos seguidos, né? Então acho que o Marques tem talento suficiente, tem que ter um pouco mais de cabeça, porque ele está conseguindo os objetivos dele, mas ele não é propriamente uma pessoa sensata, né? Cerebral, não é. É isso aí, ó. Vamos entrar agora na segunda rodada dos nossos destaques da temporada. E já que o Fausto falou, vamos abrir contigo, Fausto. Dê aí seu segundo destaque da temporada até aqui. Positivo, você está falando? Positivo, negativo, o que você quiser. O destaque, acho que o destaque negativo para mim foram dois, né? O cancelamento de etapas, né? Argentina, Cazaquistão, Índia, essa indefinição e a declaração do Espeleta que o campeonato vai ter que conviver com outros cancelamentos, porque o investimento é muito grande, os recursos não são tão abundantes quanto eram no passado. Então esse para mim é um destaque negativo, você não ter a certeza. O que tem de gente reclamando da etapa da Argentina que comprou ingresso e não teve o seu dinheiro devolvido, só o dinheiro do ingresso, mas o dinheiro da passagem, estadia, alimentação, isso tudo foi um prejuízo danado para eles, para as equipes, para a própria organização mundial, não a organização local tem que ser mais responsável nesse sentido. E outra coisa que eu achei que não foi muito boa, tem mais uma, né? Tem o painel de comissários, que acho que agora vai melhorar, com o Simon Crafer, que tem uma vivência mais próxima da atualidade do campeonato, o Spencer, multicampeão mundial e tal, mas estava muito defasado em relação ao que se exige agora, e também a nova regulamentação que só vai entrar em vigor em 2027, reduzindo novamente a cilindrada da MotoGP, coisa que no passado não deu certo, e vai fazer vai gerar um aumento de gastos muito grande que pode comprometer as próximas temporadas, porque você vai ter que dividir o orçamento em desenvolver uma nova moto para 2027, e eu acho que isso prejudica quem está querendo chegar lá, no caso as marcas japonesas, e favorece quem está por cima, no caso especialmente da Ducati. Bem, o Fausto roubou aí destaques de todo mundo, né? Fez uma lista, vamos... O meu ainda não. Olha só, deu bem. Mas vamos picar aqui esses comentários. Felipe, eu queria que você pegasse essa questão do calendário, que eu acho que o Fausto falou e é muito importante destacar, né? 3 etapas canceladas, muita incerteza. Cazaquistão entra num adiamento indefinido, depois entra na Índia, é cancelado. A Índia é cancelada, a Argentina também cai, não sabe se vai voltar para o futuro. É difícil pensando na lógica comercial, né? Transmissões de TV, por exemplo, como é que você vai fechar um pacote se você não sabe quantas corridas de fato vai ter na temporada? De fato, é um problema muito grande da MotoGP nesse momento, né? Eu acho que isso é ruim. Acho que qualquer campeonato que você tem esse tipo de movimentação de uma forma... 3 corridas, a gente está falando de um número bem importante da nata de um determinado esporte que é uma referência. Então, você está sujeito a coisas. Você está sujeito a ter uma corrida num lugar que entra em conflito, você está sujeito a ter uma corrida num lugar que tem uma enchente, você está sujeito a tudo isso. Mas...
o que me chama a atenção são provas que são canceladas que você tenha ideia de que isso pode acontecer com alguma antecedência. Ou que quando há o cancelamento, fica claro que a escolha não foi boa. Assim, a Argentina tem histórico em receber MotoGP e teve uma mudança, uma eleição que aconteceu em cima da hora. A gente pode até colocar nessa casa essa coisa que eu falei, um conflito, uma enchente, é uma coisa que é um movimento econômico, político de um país. Mas tem coisa aí que você olha, quando você vê o movimento de Índia, quando o Cazaquistão, e nada contra os países, tá? Porque quando a Fórmula 1 fez o movimento para o Azerbaijão, é uma corrida considerada hoje muito bem sucedida e que não deu problema. Então, assim, para não parecer preconceito, eu cobri GP da Índia de Fórmula 1, mas entendeu? o Azerbaijão todo mundo se perguntava, né? Por quê no começo? Não, se pergunta, e talvez até por esse preconceito, mas o Azerbaijão depois recebeu o Baku, recebeu o final de Europa League. É um país que de repente começa a investir em esporte como plataforma de comercial e turística, né? Você fala, sabe esse preconceito que você tem? Olha o tipo de evento que a gente recebe, aí você vê as imagens, isso faz parte. Então, poderia ser do Cazaquistão e tudo mais, mas, por exemplo, da Índia, fazendo um comparativo com a Fórmula 1. Primeiro GP da Índia de Fórmula 1 eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não por causa da Índia. Você percebia que não tinha nenhuma adesão ao país, assim. O evento ninguém sabia. Você falava Fórmula 1, o cara que morava em Nova Delhi falava Fórmula 1, que tem Fórmula 1? Então, vocês escolheram um lugar que não aconteceu, entendeu? Então, não tô nem dizendo que seria o caso da MotoGP. Estou falando que isso é ruim. Quando tem uma corrida cancelada, tentam remarcar, não funciona. Começa a aparecer campeonato escolar, entendeu? Assim, isso uma MotoGP não pode aceitar. Então, acho que ela tem que pegar isso esse ano e falar, ok, não mais. Isso aqui não pode se repetir mais. Ou a gente escolhe um pouquinho melhor, ou a gente é mais rigoroso, porque 3 corridas é um volume muito alto de remarcação. E assim, as novelinhas, né? Assim, vai pra lá ou não vai pra lá. Então, acho que são as duas coisas. A escolha e aí a tomada de decisão. Ou você já tira de uma vez, ou não fica esse catacavaco de onde a gente vai... Porque daí parece, sabe, nós 4 queremos alugar, vamos jogar, o Hamilton adora basquete, vamos jogar um basquetão aí segunda noite, vamos. Ih, a quadra da USP tá impossibilitada. Vamos pro Parque do Ibirapuera. Ih, já tem gente... Pô, o MotoGP não pode passar por isso, cara. Então eu concordo com o Fausto. É bem isso. E, Hamilton, eu queria que você falasse sobre a questão desse regulamento de 2027, né? A gente está sabendo com 2 anos e meio de antecedência, então tem uma certa vantagem em relação, por exemplo, à Fórmula 1, que divulgou agora o regulamento de 2026, mas é um regulamento que não caiu nas graças do paddock como um todo, né? Não, e além disso, eu penso no seguinte, você vai desenvolver um equipamento para correr 2 temporadas? E tem gente que tem que desenvolver, né? Porque, principalmente Honda e Yamaha precisam dar resposta nessas 2 temporadas que vem por aí. Inclusive, o próprio Quartararo falou que está satisfeito com o que está sendo feito até agora. Mas fica uma grande pergunta aí, né? Quanto se vai colocar de dinheiro, né? Porque o que move é dinheiro, para desenvolver um equipamento para 2 temporadas, se em 2027 você vai mudar tudo? Eu não diria nem 2, né? Se a gente for analisar no fio da navalha mesmo, é uma temporada, porque em 2026... você vai correr com o que você tinha em 2025, porque em 2027 você vai ter outro. Então, em 2026 você vai botar dinheiro para já preparar 2027. E vale lembrar que o orçamento, o ano fiscal é diferente, né? Sim. Não é janeiro, dezembro. Quando chega ali no meio do ano, já está se pensando na temporada seguinte. Então, agora, os investimentos já são para 2025. O que está entrando agora de dinheiro, o que está sendo colocado lá no orçamento de dinheiro, já é para o ano que vem, não é para esse ano. O que vai ser usado esse ano está lá no caixa. Se vai ser gasto ou não é uma outra situação. Se vai ser alocado para o ano que vem é uma outra situação. Mas, a partir agora do segundo semestre, o taxímetro já está rodando com 2025 estampado lá. Então, eu não sei, cara. Eu acho que... ok, tem que ter uma mudança de regulamento, mas por que não é para 2026? Sim. Por que esticou tanto para 2027? E só para fazer um adendo sobre o assunto anterior, não dá para esquecer que tinha Finlândia. 2 anos entrou no calendário, 2 anos caíram. E assim... a gente anunciam lá o calendário, início do ano, Finlândia. Pô, legal, aí você vai olhar lá, vai montar teu material, você olha, Finlândia, pô, onde é a pista da Finlândia? Aí você vai olhar, pô, não tem nada pronto, não tem pista. Aí você consulta a imprensa local, aí descobre... País de Gales. Não, País de Gales, é verdade. Gales. Aí você, tem o Hamilton lá do País de Gales. Pô, vou mandar uma mensagem. Aí você manda um e-mail lá pro cara, manda uma mensagem, você descobre lá que tem um cara que... Pô, o cara te responde, cara, aqui não tem nem circuito e tal, não sei o quê. Quer dizer, eu consigo descobrir isso, eu consigo saber.
Pô, Como é que é a MotoGP no Exatamente. Será que a Dorna não sabe que não tem pista? É isso. É curioso. Eu fico muito curioso para entender e fico elucubrando aqui na minha cabeça. Pô, será que o cara vai fazer... Pô, tudo bem, Índia, legal. Porque Índia, pô, um país super consumidor de moto. Sim. Tal, vendedor de moto. Todo mundo anda de moto. Então, enfim, população monstruosa. A moto é o principal meio de transporte. Mas, sei lá, Finlândia, Hungria, Cazaquistão... Qual é o interesse? É comercial? É político? Não sei, cara. Foge. Esse ponto aí do encaixe foge para mim. Fica a dúvida aí, vamos ver como é que fica, né? Se o Cazaquistão em algum momento volta ao calendário, né? Talvez o ano que vem. Mas, Hamilton, já emenda aí teu segundo destaque também. Cara, eu quero fazer um destaque aqui para os brasileiros. E são duas situações totalmente diferentes nessa temporada para os brasileiros. A gente recebe muita cobrança lá, eu e Fausto, do fã da velocidade, sobre a troca que fez o Diogo Moreira na subida da Moto 3 para a Moto 2. Porque a antiga equipe dele subiu também, posteriormente, e está nas cabeças, está andando muito bem, e o Diogo está naquela fase de aprendizado. Então a gente sempre toca no assunto, porque é uma nova temporada, é uma nova categoria, e ele está vindo progressivamente conquistando tudo que ele esperava. A gente sempre tem uma entrevista dele pré-corrida e ele fala, eu vou para essa corrida tentando entrar na zona de pontuação. E aí ele vai lá e tenta entrar na zona de pontuação. Para essa corrida aqui agora eu quero ficar no top 10. E aí ele vai e consegue ficar no top 10. Então é complicado. Aquilo que eu falei, a gente quer ter um cara que ganhe, o cara que vença, o cara que apareça no pódio. E é meio torturante para a galera entender que isso vai acontecer aos poucos, que não vai ser de uma hora para outra. E o Eric Granado, cara, que é o maior vencedor nas motos elétricas, é o piloto a ser batido nas motos elétricas, mas está levando uma tremenda de uma maré de azar nessa temporada. Então eu faço um destaque para o Eric também, porque ele é perseverante. Conversei com ele na sexta-feira e ele falou que está 100%. Ele teve 2 quedas muito complicadas esse ano, batendo com a cabeça, teve concussão, ficou hospitalizado um tempo, mas está liberado, está 100%, está competindo no Brasil. Vai fazer um final de temporada com as últimas 4 corridas, visando ajudar o Mattia Casadei a ganhar o título nas motos elétricas. Já está projetando ano que vem. Então eu faço esse segundo destaque aqui para os 2 brasileiros, que vivem 2 situações completamente diferentes, mas que o Diogo tem um 2024 ainda pela frente para aprimorar o desenvolvimento dele na Moto 2. E o Eric tem tudo para voltar a 2025 fazendo uma ótima temporada. É isso, Fausto. A gente vive destacando, né, a situação do Eric e do Diogo aqui no podcast. Mas eu acho que, como o Hamilton bem falou, né, 2 situações bem díspares. O Diogo, a gente está vendo, né, esse aprendizado a cada corrida. A última etapa, inclusive, teve aquela disputa magnífica, valendo posição para o pódio, com o Ayogura. Como é que você analisa o 2024 dos brasileiros? O Diogo Moreira está numa ascendente, né? Ele é mais jovem do que o Eric, né? E já teve uma vitória numa classe a combustão, né? O Eric se destacou aliás, o Eric ganhou ontem, né? Em Interlagos, mas se destacou mais nas motos elétricas, onde ele já poderia ter sido campeão desde a primeira temporada, em 2019. Então, acho que o horizonte do Diogo é mais amplo, né? E a situação da equipe foi uma situação fortuita, que ele não tinha como adivinhar. Essa equipe onde ele está foi a equipe campeã do mundo em 2020, é a equipe que tem todo o carinho da mulher do dono da empresa, que é uma empresa grande de transporte, e ela tem 2 focos, né? A Moto 2 e o Rally Dakar. Aliás, pegando o que o Felipe falou, acho que a política também influencia bastante. A Arábia Saudita está sediando o Dakar para ter uma imagem esportiva melhor, para passar uma imagem melhor do país, como o Qatar, desde 2004, cedia o Mundial de MotoGP e colocou o Qatar no mapa, né, com aquela pista noturna na época, e continua sendo na MotoGP a única etapa noturna. Então tem toda uma parte política. Aliás, essa semana o Matt Oxley entrevistou o Kevin Cameron, né, que é o mago do conhecimento mecânico no motociclismo, foi preparador de vários pilotos campeões, e o Cameron falou uma coisa que eu não tinha pensado, que a ascensão das marcas japonesas no pós-guerra foi muito incentivada, ele é americano, foi muito incentivada pelos americanos, porque os japoneses estavam deprimidos, né, por aquela situação toda tristíssima, né? E os americanos resolveram incentivá-los
a recuperar o orgulho perdido, e uma das formas de fazer isso foi investindo, ajudando com tecnologia no motociclismo esportivo. Então, tem uma série de fatores, como o Hamilton falou, o comercial, o extrapista, no paddock, o pessoal e também o político, né? Então, acho que são poucos os brasileiros lá, nossa moeda é 6-1, é quase 7-1, na Inglaterra é 7-1, R$1, né? Uma libra vale R$7, então é bem difícil você se adaptar sem família e tudo mais, por isso que eu acho bom quando vem pilotos estrangeiros correrem aqui, ainda que não estejam no auge da carreira, mas todo mundo aprende com eles, e acredito que o Diogo vai fazer um excelente final de temporada e está indo no passo a passo. Talvez se ele tivesse escolhido uma Bosco Escuro, ele teria menos dificuldade de se firmar numa categoria que é 3 vezes maior do que a que ele estava antes e já venceu, mas ele está escalando essa escada para o paraíso, né, da Moto 2, para quem sabe chegar na MotoGP, e a gente também não pode cobrar demais, porque a nossa presença em quantidade é muito menor do que os países que já estão ali, que é menos difícil começar, os deslocamentos, os custos são mais acessíveis para nós, é tudo muito mais difícil. Eu acho que todos os brasileiros que estão competindo lá fora estão fazendo o melhor possível, tanto na Superbike quanto na MotoGP, para tentar um protagonismo parecido, né? Tentar repetir a carreira vitoriosa, a carreira espetacular do Alexandre Barros, que foi um ponto fora da curva, e agora estão surgindo outros. O Diogo, para meu ver, é o principal deles. É isso aí, a gente vai ficar sempre na torcida aí pra gente poder ter um brasileiro de volta no Mundial de Moto Velocidade. Mas, Felipe, eu desconfio qual é a teu segundo destaque. Liberty Media. Não é. Pô, Não é. me surpreendeu. Não, é um destaque menor até do que a Liberty Media, e acho que um destaque menor do que seria debater o Acosta, por exemplo. Mas eu acho que seria injusto a gente não citar. Porque é um cara que carrega ali uma reputação de inconsistente, de errar, e eu acho que faz um ano muito bom, e nesse metaverso criado pelo Marques foi engolido por esse mundo paralelo que o Marques criou, que eu queria falar do Martin, cara. Eu acho que o Martin é um piloto que merece um destaque, porque ele faz um ano bom, muito rápido, teve erros? Teve, mas não acho que são maiores do que tantos outros que estão no grid, e acho que no ano que talvez fosse o ano de uma mudança dele, assim, de prateleira, assim, de pleitear essa vaga da Ducati, inclusive, vem o Mark Marques e aí contra Marques não há argumentos. Então eu queria falar porque a gente passa muito tempo esperando, mais ou menos assim, a regressiva qual vai ser o deslize do Martin. E eu acho que ele faz um ano muito bom, cara. Muito, muito bom. Então eu não queria passá-lo, porque eu acho que vai evaporar. Esse ano já começou a evaporar. Quando o Marques assina, logo depois a gente gravou o Alex Barros. O Barros falou, eu acho que agora não dá, hein? Que aliás foi o que a gente falou no dia da assinatura. Acho que agora... Então evaporou. E como isso vai evaporar realmente, eu acho que nunca mais a gente vai ficar voltando a falar muito desse primeiro semestre dele, eu queria fazer uma menção honrosa. Eu acho que ele fez um trabalho, faz até aqui na metade do ano, um trabalho de respeito. Não, é uma grande menção. Eu vou, inclusive, já jogar aqui para o Hamilton e para o Fausto para a gente debater também o que vem pela frente, né? Esse fim de semana tem GP da Grã-Bretanha, então falar do passado, do presente e do futuro do Martin. Mas eu tô impressionado que 2 destaques não saíram aqui. Um, mencionei, né, a compra da Dorna pela Liberty Media, para mim é um grande destaque do ano. E o segundo, talvez eu até esperava o Fausto falar isso, que são as negociações para trazer a MotoGP para o Brasil. Achei que esses 2 tópicos estariam aqui hoje, fiquei surpreso de não entrarem. Mas eu acho que é o seguinte, porque primeiro, a gente não viu nenhum efeito Liberty Media na MotoGP ainda. E segundo, é a intenção, né? Exato. Depois, acho que vai ser um assunto quente, que vai encabeçar a pauta, quando tiver a comissão fiscalizando, né? Porque a gente não... Tudo bem, legal, a aceitação foi boa, a Dorna precisa, a MotoGP precisa ter uma perna aqui em paralelo com o GP dos Estados Unidos, porque a logística fica favorecida. É muito mais caro, né, você ir para os Estados Unidos e voltar para a Europa. Sim. Se você tiver um outro GP, que você dilui o custo. Você dilui o custo, vai entrar mais grana de um outro país que vai fazer a corrida, então você dilui o custo. Agora vamos entrar então no destaque do Felipe, porque de fato é um ano
muito grande de Jorge Martin liderando boa parte do campeonato. Agora a gente entra na segunda metade com ele atrás. Pecco Bagnaia 222 pontos, Martin 212, o Marques já ficando mais atrás, 166. Hamilton, fala um pouquinho então sobre esse 2024 do Martin e já vamos entrar também no GP da Grã-Bretanha desse fim de semana. O que a gente pode esperar da chegada da MotoGP a um dos templos aí do esporte motor mundial, que é Silverstone? Eu vejo um outro lado na situação do Jorge Martin. Ele pode estar mais leve. Mais franco atirador? O peso. Exato. Então, não diria franco atirador, porque ele está bem colocado no campeonato. Eu diria que o Maverick Viñales é o franco atirador. O cara que pode vir lá de trás e levar. Difícil, quase impossível, complicado. Não vai acontecer. Mas eu acho que o Martin tira o peso. Tira o peso e corre mais solto. Porque ele já não vai estar ali no ano que vem. Ele quer provar que ele é bom, porque ele foi preterido. Então ele vai vir para cima. Óbvio, se ele for intempestivo, a gente sabe para onde ele vai parar, né? Na brita. Né? Ele tem que ser mais cabeça, entendeu? Então eu acho que ele pode correr mais solto. Cara, Silverstone é aquele GP que não dá para dizer assim, pô, é o GP preferido do piloto X, é o GP preferido do piloto Y. Porque tá sujeito a tudo, até chuvas e trovoadas, né? Tá sujeito a tudo em Silverstone. Não dá para você... Pô, você fala GP das Américas, pô, Marc Marques, né? Você vai, fala... Pô, Austrália, sei lá, algum outro piloto. Pô, Bagnaia fez a perna europeia agora ganhando 3 corridas seguidas. Então você pega ali Misano e tal, mas Silverstone não tem. Sim. Não tem como você falar quem é o favorito, quem vai levar. Pode ser até a primeira vitória do Marc Marques, depois de mais de 1000 dias sem vencer, né? Seria um grande momento. Seria um grande momento. Então, cara, eu não acho que o Martin é carta fora do baralho para ganhar o título. Eu acho que ele pode correr solto o segundo semestre. É difícil pra caramba. Acho que o Marc Marques vai vir super motivado para fechar bem o campeonato e já antecipar uma briga com o Bagnaia. Só que tem diferença de potência, né? Sim. Eu sempre brinco na transmissão. Moto velha que faz corrida boa. Então ele vai ter que certificar isso aí, né? Ô Fausto, e esse fim de semana ainda a gente tem um GP da Grã-Bretanha mais do que especial, né? A comemoração de 75 anos do Mundial de Moto Velocidade. E na quinta-feira a gente vai ter a divulgação das pinturas retrôs dessa etapa, né? Pois é uma corrida super tradicional, né? Acho que o Jorge Martin tá difícil para ele, bicho, porque assim, mesmo em corridas sprint, ele tem 4-2, né? Mas o Alex Espargaró tem uma vitória, o Viñales tem 2 esse ano. Acho que Silverstone favorece a Aprilia, mas a Ducati é forte em qualquer lugar. No ano passado, deu a Aprilia, né? No ano passado, o Marques não vence lá há muito tempo, desde 2014 ele não vence lá. E acho que para o Martin vai ser bem difícil disputar esse campeonato, mas sabendo que são 407 pontos de vitória pela frente nas etapas restantes, então tudo pode acontecer. O próprio Marques, que está em terceiro no campeonato, há 56 pontos e são 37 por corrida, né? Tá na briga, mas eu vejo o Martin menos forte do que foi na segunda metade do ano passado, quando ele chegou a liderar e tudo. E esse presente de casamento que ele deu para o Bagnaia na corrida passada, né? Ele liderou a maior parte da corrida e acabou zerado de pontuação, pode fazer diferença para ele. Apoio eu acho que ele não vai ter. O Marques vai querer vencer nessa segunda metade. O Acosta é um fator, como disse o Felipe, é um fator de franco atirador também, dependendo da pista. A próxima etapa é na Áustria, né? A terra da KTM, que aliás fez um quarteto de pilotos muito bom para 2025. Então tem tudo para acontecer e eu espero também que o painel de comissários, agora chefiado pelo Simon Crafter, melhore as suas avaliações de situação. Por exemplo, eu gostaria muito de saber a opinião do Crafter sobre o acidente lá do Nicolo Bulliga, que felizmente não se machucou, porque é o vice-líder da Superbike. Então, o Marques tem esses rompantes, o Martin tem esses rompantes, o Bagnaia não tem. O Viñales tem esses rompantes, né? O Bagnaia é mais confiável em estratégia. Isso é uma coisa boa, né? Para a equipe Ducati. E Silverstone é uma pista onde a Moto3 anda muito forte, anda mais rápido do que a MotoGP, são 18 curvas, né? Então, quanto mais sinuoso, menor a diferença. A principal reta tem 770 metros, então é um circuito de quase 6 quilômetros,
onde a principal reta tem 770 metros, o resto é tudo curvas de vários ângulos, e eu acho que isso favorece a Aprilia. Se o Alex Espargaró, que está em tour de despedida, tiver inspirado, pode ganhar, o Vinhares pode ganhar, o Alex Rins, infelizmente, não está bem, mas já ganhou lá de maneira espetacular em cima da linha de chegada, sobre o Marc Marques. Então vai ser uma corrida muito imprevisível, mas, apesar de tudo, o favoritismo é do campeão do mundo, do líder do campeonato, do bicampeão do mundo, Pecco Bagnaia. Para mim, é isso. E na Moto 2, o Diogo Moreira foi muito bem. Fez pole em 2022, fez a melhor volta da corrida, fez o recorde da pista em 2022. Em 2023 não largou bem, largou em 17º, chegou em 7º e vem de um grande resultado. Vem de um resultado que dá a ele moral, confiança, motivação para tentar buscar um pódio na Inglaterra em uma pista onde ele conhece bastante bem. Então vamos ver o que vai acontecer. Não teremos moto elétrica, né, Hamilton? Então, para nós melhora um pouco, né? Porque quando tem a moto elétrica, o primeiro treino é às 3h30 da manhã no horário do Brasil. Teremos moto elétrica na Áustria, né? Mas não teremos em Silverstone. Então a gente vai poder acordar um pouquinho mais tarde, às 4, né? 4h30. Um pouquinho, a carga horária diminui, né? Um pouquinho. Mais tarde, mas acho que vai ser isso. E com certeza a gente vai ficar de olho aí, a gente vai prestar atenção em tudo que tá rolando nesse fim de semana. Semana que vem, a edição do Podcast, comentando aí tudo sobre o GP da Grã-Bretanha em Silverstone. Mas, antes da gente encerrar o nosso Podcast, a gente tem que fazer aquele bloco que o Fausto tanto ama, falar um pouquinho de motocross, porque nesse fim de semana tivemos Mundial de Motocross, etapa de Flandres, lá em Lommel, trazendo aqui rapidinho a situação dos resultados. Jeffrey Hurlings vence na classe principal MXGP. Sério? Exato. E na classificação temos Dean Iser ainda na liderança, 705 pontos, mais uma briga apertada aí. Jorge Prado em segundo, 681, e o Hurlings, 667. Na MX2, Cade Wolf ficou com a vitória geral da etapa e lidera o campeonato, com o Lucas Kennen e o Simon Langenfelder em segundo e terceiro. Mundial de Motocross, que próxima etapa só daqui 2 semanas, lá na Suécia, em Uddevalla. Ô Fausto, o que dizer dessa etapa aí da Bélgica? O terror, né? Como a gente já tinha falado aqui no podcast, a pista é uma areia pesada, é uma areia marrom, né? E os holandeses se deram bem. Quem ganhou? Holandês. Pô, o Hellens levou um tombo na primeira corrida, na primeira bateria, ficou 16 segundos atrás do Prado, só que o Prado também caiu. Todo mundo caiu, bicho. Não tinha jeito, é uma pista, só de olhar cansa, porque a areia, ela não forma uma vala constante, né? Uma canaleta que você pode encaixar ali. Vai mudando a cada volta conforme as motos vão passando e o terreno vai degradando. Então eles passam um patrol na primeira curva e o resto, seja o que Deus quiser, né? O Cade Wolf, que ganhou na 250, tomou 3 tombos. Todo mundo caiu. Foi assim. A 250 foi bom. O Rick Elzinga da Yamaha conseguiu um bom resultado. Ficou na segunda colocação, atrás do piloto da Husqvarna, o De Wolf. O Prado fez no segundo lugar e descontou a diferença para o Tim Geiser, que só tem craque, né, bicho? O Tim Geiser é pentacampeão, o Hellens é pentacampeão, o Prado é tricampeão e ele está agora a 24 pontos do líder, que foi o Tim Geiser, que ficou fora do pódio ontem. E nessa próxima etapa é uma pista menos difícil, né? Não é fácil, mas é menos difícil, que vai ser em Uddevalla. E aí a diferença são 50 pontos por bateria, mais o ponto da corrida de classificação. Então dá para o Prado buscar, ele que é tricampeão do mundo, buscar a liderança do Geiser com o Hellens, que anda, concordo com o Hamilton, o Hellens anda uma barbaridade. O negócio é que ele é um pouco destemperado, é um estilo Jorge Martin. Parabéns para ele, conseguiu 2 primeiros lugares, e parabéns também para o piloto da Yamaha, que é holandês, outro holandês, o Elzinga, que ficou na segunda colocação na geral. Eu queria aproveitar para falar rapidamente, porque a gente está nas Olimpíadas, né? Eu escrevi um livro que eu até trouxe para vocês verem, e falando... Podia dar para gente, né? Que a gente não tem, né? Exatamente. Tá esgotado, esse é o meu, tá esgotado. Eu estou querendo fazer uma nova edição. É de 2009 esse livro, mas a parte histórica é muito bacana e é muito interessante saber que teve motociclismo, teve corrida de carro, teve de barco e teve de moto nas Olimpíadas de Paris em 1900, né, que teve participação feminina, teve tênis feminino e teve esportes doidos, bastante doidos, como assim, tinha uma corrida, tinha cabo de guerra, que eu consegui foto, não achei foto da moto, mas teve corrida de moto. Quem ganhou foi o Werner
como é que é? Michel Werner com a moto que era dele, Werner, a 100 rivais. E teve corrida com ovo numa colher na boca. Teve cabo de guerra. Nossa. Teve essa corrida Você do falou ovo na em colher na Olimpíada boca. Escolar, olha? Acampamento, exato. Não, mas essa de Cabo de 1900 guerra, teve umas coisas doidas. Cabo teve de guerra até... tinha que ter. Não, mas teve uma que era tipo controle de incêndio. Exato, apagar incêndio. Apagar incêndio. Fogueiras iguais é difícil dizer, né? Mas era assim, teve a Exposição Universal, onde foi construída a torre, então eles quiseram mostrar uma modernidade e incluíram as competições de esporte a motor, paraquedismo, salva-vidas, tirar o pombo. Teve um cara que matou 300 pombos lá, pô. Imagina você fazer tirar o pombo olímpico. Então teve as corridas de moto que foram em circuito fechado e teve uma outra corrida que a gente estava conversando antes com o Gui, né, que o Renault ganhou, né? O Michel Renault, Louis Renault. Louis Renault ganhou, que foi uma corrida Paris-Toulon, que eram mais de 1.000 quilômetros. Então teve toda teve várias modalidades, foram menos de 1.000 pessoas. Agora a gente tem delegações de mais de 10 mil participantes. E depois ainda tivemos jogos incluindo motociclismo, automobilismo e também náutica, motonáutica, nos Jogos dos Estados Unidos em 1904. Aí depois, não sei por que, não ficaram mais os esportes a motor lá, mas na época da Olimpíada de 2016, eu fiz um trabalho grande para o comitê aqui, pedindo, implorando para ter o trial na Olimpíada, porque o trial é um esporte bonito, difícil de fazer. Acho que se tem o bicicross, poderia ter não o motocross, mas talvez o trial, e acabou não vingando. Então, é bem interessante saber que as raízes também passaram por Paris, né? Em 1924, teve de novo, e agora em 2024, mais uma vez, e incluíram o motociclismo, e a vitória foi de um piloto francês com moto francesa, como nos Estados Unidos foi vitória de um piloto norte-americano. Então, e só para fechar sobre esse panorama, nesse fim de semana tem a grande final do Brasileiro de Motocross 2024, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Pô, vai ser uma tremenda festa, né? Não percam, vai passar nas redes sociais. E a Yamaha lidera na 450, né? Na MX1, com o Fábio Santos 10 pontos à frente do Stephen Rubini, piloto francês. É bom ter estrangeiros correndo aqui, porque a gente aprende e dá poeira neles, no caso do Fabinho, que está 10 pontos atrás. Ele foi vice-campeão europeu, tricampeão francês, está na segunda colocação, vai ser um grande pega, definindo a temporada de 2024. E na 250 temos dois pilotos separados por 7 pontos, o Matheus Barbosa e o Betty Búrcio, brigando pelo título nacional. Vamos ver o que vai dar lá em Ponta Grossa para a gente comentar aqui no podcast da semana que vem. É isso aí, semana que vem a gente vai comentar e o Hamilton deu pra ver aí que é fã de motocross também. Não, gosto muito, acompanho bastante. Eu fiquei aqui pensando, passaram várias coisas pela minha cabeça, né, cara? Primeira delas, o Devala é o lugar correto para se correr de motocross, né? Não é, Fausto Macieira? Segundo... Full Devala. Segundo, rapaz, se tinha lá salva-vida, deveria de ser ruim aí de ser voluntário nessa época, né? Quem ia ser o cara que ia estar se afogando, né? Pro cara ir salvar, né? Exato. Pô, imagina isso, cara. Complicado ser voluntário nessa Olimpíada, hein? Acho que era uma boia que você tinha que nadar e buscar a boia e voltar. E tinha um balonismo, que também é outro esporte difícil de saber quem ganhou, né? Paraquedismo é mais fácil. Teve paraquedismo e teve pesca. Então, eram esportes que poderiam. Hoje já tem 40, eu anotei 48 modalidades. Pesca ia ser legal. 18. Os primórdios das Olimpíadas da Era Moderna foi um negócio meio doido, né? É verdade. Foi um caldeirão. E dava para fazer um caldeirão, né? Tem esportes que a gente poderia, eu gostaria que os esportes a motor tivessem algum tipo de representação, já que o ciclismo tem dentro dele várias modalidades. É isso aí, galera. A gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, mas eu quero agradecer muito aos nossos convidados, nossos membros fixos, porque foi um grande debate, já abrindo aí muito bem a segunda metade da temporada 2024 da MotoGP. Hamilton, eu quero começar contigo. Muito obrigado por ter participado aqui, por ter engrandecido o nosso debate. E, claro, a gente vai te convidar para muitas outras participações aqui no podcast. Vai ser muito legal voltar aqui, fiquem à vontade, venho sempre que puder. Quero só deixar um destaque final aqui para falar de Honda e Yamaha. Honda renovando com o Mir, para mim é um sinal de que alguma coisa vai mudar, porque ele queria ir embora. E as declarações do Quartararo me deixaram muito empolgados com o que vem aí com relação a Yamaha, não sei se para essa temporada como para a próxima. Eu acho que ninguém tá parado, sabe?
ninguém está parado, está esperando o que vai acontecer, não. Acho que são marcas muito grandes, equipes representativas muito grandes, que estão se mexendo e podem mostrar algo diferente. Acho que até mais a Yamaha do que a Honda, mas enfim, a gente pode ser surpreendido positivamente. Podem mostrar algo diferente nessa segunda etapa da temporada. É isso aí, a gente quer ver as 5 montadoras lá em cima brigando, brigas boas como a gente tem visto até agora na temporada. Valeu. Felipe Mota, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Um abração. Fausto Macieira, seu brabo final e a gente se vê semana que vem para comentar esse GP da Grã-Bretanha. Eu já vou deixar o brabo aqui. Valeu, rapaziada. Eu queria deixar uma última pergunta no ar, assim, porque o Hamilton falou muito bem das japonesas, a gente tem 2 vagas abertas ainda nas japonesas, né? Tem 3, mas o Alex Rins deve renovar. Mas o Miguel Oliveira está próximo da Yamaha, da Pramac, e também tem uma vaga sobrando na LCR Honda, uma vez que o Ogura está cotado para ir para a Aprilia, né? O Ogura japonês vai andar de moto italiana, né? Então, nessa segunda vaga, ao lado do Miguel Oliveira, quem iria para vocês? Quem está na briga? Miller, Augusto Fernandes, Andrea Iannone, né? E Sérgio Garcia. Na minha opinião, vai o Sérgio Garcia. Eu concordo. Debate muito bom. Eu acho que o Garcia, de fato, é um candidato forte. Mas vamos ficar de olho no mercado da MotoGP. Ainda tem muita coisa para entregar nesse segundo semestre. Galera, eu quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou o podcast até agora. Se você está acompanhando a gente em vídeo no YouTube, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você está acompanhando a gente também por áudio, né? Siga o podcast nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. A gente está aí presente em todos. A gente se vê semana que vem para debater tudo sobre o GP da Grã-Bretanha. Também o Fausto falou, né? A final do Brasileiro de Motocross e muito mais. É isso aí, valeu e até a próxima.